Estamos iniciando o ano e com ele estamos retomando o projeto Charqueadas Debate Educação, uma iniciativa do nosso mandato que tem como objetivo discutir, refletir sobre a temática da educação no nosso município. Hoje nós temos aqui uma convidada que vai falar sobre o tema da volta às aulas. Este momento muito importante para a rede de ensino de Charqueadas. Então, obrigada, Paula, pelo convite, né? É mais um prazer estar aqui novamente para a gente ter essa conversa e poder contribuir com a comunidade, né? Eu sou Roberta Vencato, eu sou psicóloga e eu também sou monitora infantil. Eu trabalho atualmente numa EMEI aqui em Charqueadas, na Maria do Carmo, e acredito que esse bate-papo vai ser bem interessante para a gente poder fazer umas trocas bem legais e poder auxiliar, né, a comunidade escolar nesse retorno, volta às aulas. Este momento de volta às aulas, né, ele é muito importante para toda a comunidade escolar. O que tu nos diria, assim, para estes segmentos que compõem a comunidade escolar neste início de ano letivo? A volta às aulas é um momento de muita expectativa de todos os lados, né? Tanto da escola quanto dos alunos, sendo eles crianças ou adolescentes, mas também para as famílias. É um momento de expectativa, mas muitas vezes de expectativas diferentes, né? A escola espera receber os alunos e os pais, né? Os alunos esperam chegar nesse ambiente escolar, se deparar com novos colegas, se deparar com novos aprendizados, né? Também uma questão de rotina, né, que envolve tudo isso e que muda muito das férias para o volta às aulas. E os pais também, né, esperam muito dos seus filhos, esperam muito da escola. Então eu diria que é um momento de muitas expectativas, de muitos anseios e talvez até de muitas ansiedades frente a tudo isso que a gente vai se deparar. Para muitos alunos que já viveram nesse ambiente, esperam de uma forma. Para outros alunos que estão chegando na escola, esperam de uma forma totalmente diferente, porque não sabem o que esperar. Eles sabem do que tem na escola, eles sabem do que eles vão ver na escola a partir do olhar do outro. E é aí que eles vão se deparar com essa realidade. Então é um momento de expectativa, sim, mas nem sempre é um momento de expectativas muito claras. Então, diante desse cenário, assim, que estamos nos aproximando da retomada das aulas, né? Quais são as estratégias que estes elementos, né, que compõem a escola precisam ter cuidado, né? A família, como tu disseste, a escola, o professor. Como a gente vai lidar com isso? Quais são as estratégias que a gente precisa utilizar para que esse ano ele realmente seja um ano, né, com muito êxito para todos nós, com muitos conhecimentos, com aprendizagem, né, efetivas, que é o que nós almejamos sempre, né? O que é importante a gente considerar, especialmente para crianças e adolescentes, é que são pessoas em desenvolvimento, né, que estão passando por fases do desenvolvimento que por si só já tem muito aprendizado no entorno disso, mas que também são pessoas que, por estar aprendendo, muito não sabem, né, do que estão sentindo, não sabem comunicar esses desafios e essas questões todas, né? Porque lidar com as nossas emoções não é algo muito simples, não é algo muito fácil, né? Então, algo que é importante de considerar para as famílias e para as escolas, e eu gosto muito de falar nessas pessoas como sendo os adultos das relações, é que eles precisam estar dispostos a acolher esses jovens, acolher essas crianças nesses anseios, justamente por ser questões, né, de aprendizado, por serem questões difíceis, por serem questões que são novas, porque todo ano letivo é um ano novo, né? Tem aprendizados que são pedagógicos, que são acadêmicos, e também tem esses aprendizados que são do convívio social, né, que a gente aprende convivendo com outras pessoas. Então, como é importante para as famílias e também para a comunidade, né, acadêmica ali, para os professores, para os monitores, né, para a direção das escolas, acolher essas pessoas nesses seus anseios. Durante as férias, os períodos de férias, nós sabemos que os estudantes, eles têm uma rotina diferente. Então eu gostaria sim de pedir para que tu desse algumas dicas para nós e para as famílias em especial, nesse processo, né, onde o aluno ele passa agora a assumir novos compromissos em relação à questão de horários e outras questões.
A questão da rotina, ela é fundamental para que a gente possa, inclusive, lidar tanto com as nossas emoções quanto com o nosso aprendizado. O que é uma rotina, né? É manter uma rotina que seja mais saudável. De sono, né? Por exemplo, assim, crianças pequenas, né, de 6 anos, elas devem dormir em média 9 horas por noite. No mínimo 9 horas por noite, né? Para quê? Para que justamente no outro dia elas acordem mais descansadas, elas consigam lidar melhor com as suas emoções e também com o aprendizado. Então, uma criança que acorda, que dorme pouco, que acorda muitas vezes atrasada, né, que vai para a escola em jejum, né, justamente por essa rotina que a gente tem dificuldade em organizar, ela não consegue lidar bem nem com o convívio social, porque ela não vai chegar bem na escola, né, ela não vai chegar se sentindo bem na escola. A gente sabe isso quando a gente, né, é adulto, que a gente não dorme uma noite bem, a gente não passa um dia legal, né? Então a gente precisa sempre se colocar no lugar dessas crianças. Se a gente conseguir organizar essa rotina previamente, né, já estabelecer um horário do sono mais amplo, né? Criança tem que dormir cedo, mas muitas vezes eles não conseguem dormir cedo porque a casa não dorme cedo, né? E eles querem nos acompanhar enquanto pais. Né? Então, muitas vezes a casa vai ter que se adequar para que todo mundo consiga viver esse período numa certa harmonia, num certo equilíbrio, né? Então, se a gente consegue organizar essa rotina o quanto antes, né? Dormir cedo, acordar cedo, né? A gente sabe que tem crianças que estudam no turno da manhã, crianças que estudam no turno da tarde, também tem os pequeninos que estudam no turno integral, né? Eles passam 8 horas por dia na escola. Né? Se a gente se colocar no lugar deles e lembrar que quando chega o fim da nossa jornada de trabalho de 8 horas e o quanto a gente já está exausto, a gente lembra que precisa organizar essa rotina para que eles também tenham um dia inteiro de paz, né? De tranquilidade, de aprendizado, de diversão no ambiente escolar. Das EMEIs especialmente. Então, para além da rotina, assim, né, as escolas precisam hoje atender muitas regras que estão regulamentadas na lei e tudo mais, para cuidar bem das nossas crianças, né, dos nossos adolescentes. A alimentação também é uma questão. Atualmente, as escolas elas precisam atender algumas exigências que são próprias para o cuidado das crianças, né, como a questão da alimentação. Uma criança pequena que chega na escola num B2, num B1, que são os mais pequenininhos mesmo, eles não podem ter, né, é proibido, é vetado a eles que tenham na sua alimentação açúcares, que tenham na sua alimentação iogurte, por exemplo. Eles não vão ter. Então, se nós, né, pais, e aí eu me coloco junto, porque eu também tenho um pequeno lá na escola infantil, nos preparamos, nos organizamos para contribuir nesse período de adaptação, né? Para cuidar da alimentação dos nossos filhos e tentar evitar ofertar essa alimentação mais industrializada, porque quando eles chegarem na escola e se depararem com um leitinho que não vai ter achocolatado, por exemplo, eles vão ter dificuldade em se alimentar. Exatamente. Né? Então, todo um período de adaptação que acontece com os pequenos, que também acontece com os grandes, a gente precisa tentar manter um ambiente em casa que seja o mais próximo do ambiente escolar, para que eles consigam seguir essa rotina de uma forma mais tranquila, para que eles sintam menos esse baque mesmo, assim, né? Porque imagina assim, em casa eu como o meu salgadinho, e aí eu não estou julgando aqui os pais que ofertam salgadinho para os seus filhos, a gente também come lá em casa, né? Mas na escola eles vão precisar comer o pãozinho, a frutinha, o ovo cozido, né? O leitinho que não vai ter achocolatado, nem farinhas lácteas, né? Então, para que a gente possa facilitar um pouco mais essa adaptação das crianças na escola, nós pais precisamos entender que vamos ter que colaborar com isso. Porque uma outra questão também que eu vejo enquanto monitora na escola é que os pais querem muito, e eu sei que eles precisam muito que a criança fique o tempo todo, né, ali na escola, só que é necessário a gente respeitar essa adaptação, porque é diferente.
né? A gente está na escola para atender essas crianças, para cuidar delas, para zelar por elas. E tu chegar, né, num dia tu tá vivendo com teus pais em casa e tu já quer que na outra semana esteja ficando por 8 horas na escola, não vai ser. Cada um tem o seu ritmo, né? Tem o seu ritmo. A gente tem que respeitar essa adaptação mesmo. Diante dessas questões assim que a gente coloca do retorno, da volta, né? A gente está aqui destacando a importância da família realmente nesse processo e a gente sempre fala assim, enquanto professor mesmo, e a gente percebe a importância dessa participação efetiva da família, né? O acompanhamento, né? Uma questão também que eu sempre destaquei muito, e acho que é importante a gente também aqui falar para as famílias, né? É a questão da rotina de ter um espaço em casa para que ele possa estudar, para que também se habitue, né, a fazer o tema de casa, a retomar as questões, né? Porque isso auxilia muito no processo da criança, né? E a gente sabe assim que uma criança ela necessita e muito da participação efetiva dos pais, da família, do responsável nesse processo educacional, né? Assim, o que tu poderia nos dizer em relação a essa questão mais pedagógica mesmo, né? Assim, de conhecimento, de aprendizagem, porque há aquela expectativa, principalmente para aqueles alunos que estão entrando no processo de alfabetização. Chega lá pelas tantas, meu filho não lê ainda, né? Então, a angústia dos pais, a pressão dos pais, assim, né? Para querer acelerar esse processo, ele pode causar um prejuízo para a criança, essa cobrança, né? Que a criança não entende, ela está num processo individual, particular, né? Então, o que tu nos diria em relação a essa questão das relações, das expectativas da família em relação às crianças, né? O que nós, pais, precisamos entender é que existe, sim, um marco do desenvolvimento e que crianças de uma determinada idade vão aprender a ler, vão aprender a escrever, né? Vão se alfabetizar, sim. Porém, não acontecem no mesmo período e da mesma forma para todas as pessoas, né? Nós precisamos sempre considerar que todas as pessoas, elas são únicas, né, no universo, que são diferentes, que por mais que tenham os mesmos estímulos, lá em casa eu tenho 2 crianças, né? Tenho uma de 7 e uma de 5. E eles são totalmente diferentes, né? Eles têm tempos diferentes. Um aprendeu a engatinhar num período, o outro nem engatinhou. Um se porta, fala de uma forma, o outro de uma forma totalmente diferente. E eles têm os mesmos pais, eles moram na mesma casa, né? Eles se desenvolvem no mesmo ambiente, estudam na mesma escola. Porém, eles têm tempos diferentes. E é isso que a gente precisa considerar. As exigências de leitura, de alfabetização, muitas vezes elas são anseios nossos, dos pais, e a gente acaba pressionando muito as crianças nesse sentido porque quer que se desenvolva. Tá tudo bem a gente esperar o melhor dos nossos filhos, mas a gente precisa lembrar que elas precisam de uma determinada maturidade para aprender a ler, para aprender a escrever, para aprender, né? A gente precisa desenvolver essa maturidade. E uma questão importante, e de novo eu vou retomar a questão do acolhimento, a questão do apoio, a questão de permitir que as crianças falem e expressem, né, esses anseios. Né? Porque às vezes eles também estão tão tomados porque não conseguem ler e porque não conseguem aprender, porque não conseguem juntar as letrinhas, e a gente sabe o quanto isso é complicado, né? A gente também já teve que aprender a ler um dia, né? Mas que eles estão tão tomados por essas exigências, eles estão tão tomados por essa pressão que acabam acreditando que eles não são capazes de aprender, né? Então, muitas vezes, eles carregam isso consigo para todas as próximas etapas do desenvolvimento, né? Acreditando que eles não serão adultos capazes de aprender, de se portar, de se relacionar. Então, se a gente tomar um certo cuidado com essa pressão, aceitar os tempos, né? Aceitar que precisa de uma determinada maturidade, que eles precisam, né? A minha avó, ela sempre trabalhou muito assim com as questões pedagógicas, as questões do aprendizado, e ela sempre diz assim: antes da gente entregar a tesoura na mão da criança, ele precisa aprender a rasgar. Se a gente entrega a tesoura direto, ele não passou por aquele período de rasgar o jornal, né? De rasgar o papel, de fazer a bolinha de papel crepom. E é exatamente isso, né? Para poder chegar numa próxima etapa, a etapa da leitura, ele tem que ter essa caminhada prévia e
e ele vai precisar amadurecer para conseguir ler, né? Não vai chegar lendo do nada. Existem os que leem do nada? Existem. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, exatamente nesse sentido. No momento assim de construção dos alunos, a gente percebe assim, na construção desse processo de educação, né? A gente percebe assim o quanto é importante o diálogo de todos, né? Então assim, quando a família tem alguma dificuldade, procurar a direção da escola, a orientadora, a supervisora, né? Essa equipe de profissionais que a escola tem, e é importante a gente destacar isso, assim, que a escola ela vislumbra assim alguns espaços para também dar conta da aprendizagem, como o NAP, como outros setores, né, dentro desse universo da escola. Então, assim, eu acho que é importante estabelecer esse diálogo, né, de que todas as partes, e eu até comento assim sempre que para mim também a alimentação é um ato pedagógico, então as funcionárias da limpeza, da merenda, todos participam desse processo pedagógico dentro da escola, né? O professor que agora nesse momento deve estar se preparando para receber da melhor forma seus alunos, né? Planejando, organizando, né, as questões. Então, assim, é importante esse diálogo e o reconhecimento de cada um desses atores, né, que são protagonistas na educação, para que a gente possa consolidar essa aprendizagem que nós queremos, né? Então, assim, acho que trazer isso como pauta e como debate é um alerta para que a família, ela realmente, a família, a escola, todos, né, o poder público que tem que fazer a sua parte, porque nós estamos agora retomando, esperando esses espaços adequados, né? Então, tudo isso influencia realmente naquele momento da aprendizagem, né? Da vivência, da convivência nesse espaço que é a escola, né? Então, que a gente possa, este ano, ter, assim como a gente sempre tem trabalhado e discutido, esse espaço que seja um lugar para ser feliz, realmente, né? Onde todos possam adquirir a sua aprendizagem, seu conhecimento, ter vivências, experiências, né? Mas que a gente possa, de fato, estar consolidando o que a gente acredita que é a educação, né? Essa transformação dos nossos alunos, né? Estudantes da rede, né? Então, queria, assim, só que tu pudesse nos falar agora, assim, alguma mensagem para os pais, especialmente para a família, para nós, professores, porque tu também, na condição de... Tu tem um lugar de fala também como profissional da educação, né? Qual é o recado que tu deixaria para esse ano que se inicia agora? Existe, né, um provérbio africano que diz que é necessário de uma aldeia inteira para educar uma criança. E é isso que a gente precisa sempre ter em mente, né? Que para cuidar e para educar uma criança, é necessário sim que a família esteja atuando junto com a escola, junto com o poder público, exatamente, mas que a comunicação entre a família e a escola, ela seja sempre muito clara. Quando a gente não se comunica bem, quando a gente tem uma comunicação que ela é mais ruidosa, né, que ninguém se entende, que a gente não vai procurar, né, nem a escola, nem a família se procura, a gente vai criando barreiras entre essa comunicação e a gente acaba não ofertando para essa criança o cuidado necessário. Então, se a gente formar uma rede, de fato, entre família e escola, a gente vai poder amparar essa criança, esse adolescente, esse jovem, nesse processo acadêmico, nesse processo de aprendizado, nesse processo de se constituir enquanto ser, né, enquanto ser social, né, que vai estar ocupando o seu lugar no mundo. Mas enquanto a gente perceber, né, escola e família como adversárias, a gente não consegue acolher da melhor forma, né? Lembrar sempre que os profissionais estão ali muito pelo bem das crianças e dos jovens, muito preocupados também, né? Muito buscando ofertar o melhor para eles, seja nas exigências que eles têm que cumprir, seja nos prazos que eles também têm que aprender a cumprir enquanto adolescentes, enquanto crianças, né? Porque a gente precisa, muitas vezes, né, entregar um trabalho num determinado período e a gente não se preparou previamente para isso. Como é que vai ser? O professor vai precisar exigir esse prazo, né? Todos nós precisamos trabalhar com prazos na sociedade que a gente vive. E também os pais poder buscar essa comunicação, né? Ter as portas da escola abertas também, né? Perceber que as portas da escola estão abertas para acolher esses pais, para acolher as suas questões, para acolher as seus questionamentos, né? Frente a esse trabalho que é ofertado para
os jovens e para as crianças. Então, eu percebo que a comunicação ela deve estar, sim, muito clara. Família e escola, bem como o estudante, tem que caminhar juntos, a gente tem que funcionar como uma rede para poder acolher, para poder possibilitar esse desenvolvimento de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, né? Mais feliz. Mas quero agradecer a psicóloga Roberta Vencato de estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo esse tema tão importante já nesse início de ano letivo, né, onde a gente cria muitas expectativas de fato. Dizer assim que é importante a participação de todos realmente nesse processo, né, e que a gente de fato precisa consolidar esse espaço. Então quero desejar a todos aqui, a todas, né, todos da rede de ensino de Charqueadas, um excelente ano letivo, com muitas realizações, com muitas conquistas, com muitas aprendizagens e conhecimentos, e que a gente possa sempre estar a serviço, né, dessa questão que a gente entende como mais importante e prioritária para todos nós, que é a educação, né? Então, muito obrigada, Roberta, muito obrigada pela tua sempre participação junto conosco, né? E convidar as pessoas para também compartilhar esse vídeo, comentar, né? Sugerir a outras pessoas para que a gente possa disseminar essa informação tão importante que é a volta às aulas e o que isso implica na vida de todos nós, estudantes, família, poder público, né? A todos nós, a comunidade de Charqueadas. Vereadora Paula.